Você é daqueles que acredita que tudo é de Deus? Sim ou não? Sim ou não? Tudo pertence a Ele, sim ou não? O inferno pertence a Deus, sim ou não? Os demônios pertencem a Deus? Sim ou não? Deus manda e desmanda, irmão. Tudo é dele. Tudo é dele, né? Agora, tem um texto na Bíblia que diz que Deus olhou para a terra É difícil entender isso, mas Deus sentiu que ele não tinha uma coisa. Que Deus, chegou um momento que Deus ele disse assim, poxa, eu não tenho isso. Eu não sei se você consegue imaginar uma situação dessa, um Deus que tudo tem, não ter uma coisa. E isso me chamou a atenção. Eu fui, então, perguntar para Deus se Ele me tinha. Se Ele me tinha, né? E Deus fez eu passear nesse texto. E eu fui ver algumas coisas lindas aí nesse texto. A gente vai passear por ele. Hoje é uma noite de alinhamento. É uma noite de ativação. Deus vai nos ativar hoje. Vai ser algo legal que Deus vai fazer conosco. Mas para que isso aconteça, Ele precisa ter você. Se Ele não te tiver, Ele não pode fazer nada com você, né? Mas vamos ver que texto é esse, né? Que Deus chega para nós e diz assim, eu tenho tudo, mas isso aqui eu não tenho. E eu vou dizer para você, aquilo que Deus não tem, Ele pode criar para Ele ter, né? Se você não for aquilo que Deus quer, Deus cria aquilo que Ele quer. E Ele é Deus criador e provedor. Abra sua Bíblia em 1 Samuel. 1 Samuel 16 diz assim: disse o Senhor a Samuel: até quando, Samuel, você terá pena de Saul, dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentro dos filhos de Israel eu me provi de um rei. Me provi de um rei. Repita comigo e diga: Deus não tinha um rei. Deus se proveu. Diga: Deus se proveu de um rei. Pronto. É engraçado como Deus se movimenta no profético. Como Ele anda no fluir profético. Como Deus age no fluir profético. Ele chega para Samuel e diz assim: até quando é que você, Samuel, vai ter dó, vai ter pena de Saul? Sendo que eu já o rejeitei. Deus está dando um recado para Samuel e está dizendo assim para ele: se você não for aquilo que você está designado a ser, o próximo rejeitado, Samuel, vai ser você. Se você não agir do jeito que eu estou mandando você agir, o próximo rejeitado vai ser você. Samuel, você não vai para a terra para fazer o que você quer. Você está aí para fazer o que eu quero
Você, como profeta, fala o que eu mando, sente o que eu sinto e age como eu ordeno. Se eu disse que eu rejeitei, você não tem que fazer mais nada a não ser rejeitar, Samuel. Então, agora você vai começar o teu processo de rejeição. E você vai fazer o que eu quero que você faça. A primeira coisa, Samuel, que você vai fazer é encher o teu chifre de azeite que está vazio. Aquele que desobedece a Deus, perde o azeite. Aquele que desobedece aquilo que Deus manda, fica sem azeite de reserva. O chifre da unção de Samuel estava vazio. E quando Deus, alguns capítulos antes, disse para Samuel que Saul estava oferecendo um sacrifício no lugar dele, porque Samuel havia marcado um encontro com Saul. E Deus reteve Samuel. Eram 7 dias que estavam marcados, e Samuel no 7º dia não chegou. A notícia de que os filisteus estavam se arregimentando para atacar Israel já havia chegado no arraial. Saul estava preocupadíssimo, querendo saber qual era a voz de Deus a respeito dele, se ele deveria sair ou se ele não deveria sair. Então, quando chega no 7º dia, Saul fica apavorado, pede um sacrifício e sacrifica o sacrifício. Enquanto ele está sacrificando o sacrifício no lugar do sacerdote, que era Samuel, Samuel chega. Quando Samuel chega, Samuel entrega um recado para ele e diz assim: Deus não vai fazer o teu reino ficar de pé. O teu reino caiu hoje. Então Samuel já sabia, ele já havia sido tocado, não porque Deus falou para ele, mas porque a palavra falou para ele. Tem coisas, meu amado, que Deus não precisa falar, a própria palavra já nos julgou. Ah, mas eu vou na igreja para saber se isso que eu estou fazendo é de Deus ou não. Deus não precisa falar. Não precisa. Aí quando chega no capítulo 16, Deus diz assim: até quando é que você vai ter dó de Saul? Você já sabe que o reino dele não vai ficar de pé. Por que o teu chifre de azeite está vazio? Aí Deus disse para ele: eu me provi de um rei. Enche, olha só a palavra: enche o teu chifre de azeite e vem, e eu vou te enviar à casa de Jessé o belemita. Espera aí. Então Deus não estava na casa de Jessé, Deus estava em outro lugar. E Deus disse para Samuel: vem para mim. Por quê? Porque quando nós desobedecemos a Deus, nós saímos dele. Quando nós saímos dele, o chifre de azeite esvazia. Então Deus está dizendo para ele: vem para mim. Só que agora Deus está dizendo o seguinte: eu não vou encher o chifre de azeite. Enche o teu chifre de azeite e vem até mim. Porque se você perder o azeite, você que coloca o azeite de volta. Deus não vai ficar desperdiçando azeite com você. Deus não vai ficar desperdiçando azeite com o teu chamado. Não. Pergunta para mim, por quê? Porque o azeite vem da onde? O azeite vem da onde? Como é que é o nome da árvore que dá o azeite? Oliveira. Então se eu pegar a oliveira e partir a oliveira, sai azeite, é isso? Hã? Não. Eu tenho que pegar o que da oliveira? O quê? Qual é o fruto da oliveira? Hã? Isso. Aí se eu pegar a azeitona e esmagar a azeitona, sai azeite? Não. Eu tenho que pegar o que da azeitona? O caroço. E eu tenho que fazer o que com o caroço?
E ali sai o quê? Quando Cristo foi ao Getsemane, que era a prensa do quê? Prensa do quê? Das azeitonas. Ele foi prensado para que dele saísse o melhor, que era o quê? O azeite. Então, quando você se afasta de Deus, você perde o quê? Se você perde azeite, você está perdendo quem? A quem? A Cristo. Você acha que você vai se afastando de Deus e vai perdendo o azeite, e toda vez que você quiser voltar para a presença de Deus, Deus vai botar Jesus no Getsemane de novo? Quem vai ter que ir para a prensa, querido? Então o que Deus está falando para Samuel é: vai para a prensa. Ninguém se afasta da presença de Deus e volta quando quer sem passar pela. Quantos discípulos assistiram Jesus ser esmagado no Getsemane? Quantos? Nenhum. Não adianta pedir socorro. Ninguém vai te assistir nessa hora. Essa hora é você, a prensa e Deus. Mas ninguém. Pergunta para mim assim: que prensa é essa? Essa aqui é a prensa. Tem muita gente que vem para a igreja para ficar feliz com isso aqui. Aqui é a prensa. É através disso aqui que Deus vai extrair o melhor de você. Deus não vai extrair o melhor de você com aquilo que você faz. Deus vai extrair o melhor de você com a forma como Ele te esmaga, como Ele te prensa, quando Ele te aperta. É ali que vai sair aquilo que é melhor de você. Então ele chega para Samuel e diz assim: enche o teu chifre de azeite. Ou seja, primeiro seja, e depois vem até mim. Quando você chegar até mim com o teu chifre cheio de, eu vou te enviar à casa de Jessé o belemita. Por quê? Porque se eu te enviar lá agora, você não vai poder fazer nada por mim, e eu vou continuar sem um rei em Israel. Então, não existe como nós provermos Deus daquilo que Ele precisa sem o Getsemane em nossas vidas, sem estarmos cheios daquilo que é melhor de nós. Você vai entender bem isso. Para poder arrancar o melhor azeite, a casca precisa ser quebrada, o interior precisa ser moído, a fim de que o azeite possa naturalmente fluir para dentro do chifre. Chifre na Bíblia Sagrada é poder. Então nós temos o poder não em nós, nós temos o poder em nossas mãos. A gente precisaria aqui de uns 4 dias para falar de chifre, para falar por que é que Deus mandou colocar 4 chifres na ponta do propiciatório, e por que é que esses chifres não tinham azeite. Eram chifres, mas eles não estavam voltados para cima com a parte que enche, mas eles estavam voltados com as suas pontas para cima. E por que é que o sacerdote pegava o sangue e espargia na ponta de cada chifre? Nós precisaríamos de tempo para falar disso, mas hoje não é o caso de falar de chifre, mas hoje é o caso de falar do poder que há na mão de um profeta, do poder que está na mão de um profeta, mas o poder não é dele, o poder é do chifre. Mas o chifre, sem a essência do profeta dentro dele, o chifre não pode nada. Então o profeta,
ele só é profeta porque Deus colocou um chifre na mão dele. Mas o profeta com o chifre, sem o azeite, não é nada. É como se eu tivesse um chifre que representa o poder, isso é poder, e eu simplesmente o carregasse comigo, e ele está vazio. Esse chifre só vai significar alguma coisa quando ele estiver cheio. Ele se encheu. Quando ele se enche, ele manifesta o poder. Deus utilizou o chifre de carneiro para unção, o chifre de antílope para manifestar a voz dele. Quando o chofarista tocava o chofar e o enchia com o ruach, que é o ar, que é o símbolo do Espírito, Deus falava com Israel. Deus dizia para Israel: estejam estáticos. Deus dizia para Israel: o inimigo vem. Deus dizia para Israel: saiam porque eu sou convosco. Ou Deus dizia para Israel: humilhe-se na minha presença. Os 4 toques do chofar. Então chifre na Bíblia é manifestação, porém somente quando está cheio. Fora disso nada existia. Então Deus fala para ele: enche o teu chifre. Então todo profeta tem uma manifestação de poder em suas mãos. O teu chifre de azeite, e vem. Quando você chegar a mim com o teu chifre de azeite cheio, eu te envio à casa de Jessé. Deus não poderia dizer: pega lá o chifre de azeite cheio e vai até a casa de Jessé. Não. Por quê? Porque o chifre estava vazio. E a gente só consegue encher com o azeite de Deus na presença de Deus. Só que o chifre do profeta só é cheio uma vez por Deus. É quando ele é ativado como profeta. A partir dali, o profeta tem a responsabilidade de não deixar o azeite esvaziar. Então ele sempre terá azeite para quando Deus precisar se prover de alguma coisa, ele esteja atento e não precise ser esmagado na prensa. Dá para perceber quando é que Samuel começa a ter esse tipo de comportamento. Porque todo mundo, quando fala de Samuel, fala que fala pá, mas é o seguinte: tudo começou quando ele começa a se autodepreciar. No capítulo de número 12, Samuel começa a dizer assim: vocês estão me achando velho, e nenené. Nesse momento o azeite começa. Porque para Deus, quanto mais velho o chifre, melhor. Quanto mais velho, melhor. Quanto mais novo o chifre, mais cheiro de carne ele tem. Entendeu? Só que o chifre, para estar na minha mão aqui, alguém teve que ter morrido. Você quer ser a manifestação do poder de Deus na mão dele? Morra. Agora, se ele é novo e eu encho ele de azeite, o azeite vai ficar com cheiro do quê? De carne, de carniça. Então quer dizer que o profeta, quando ele é ativado, ele recebe um chifre, mas ele não pode encher ele de azeite. O profeta tem que se render ao tempo. Ele tem que se render ao tempo. Não adianta, quando o chifre parar de cheirar carne,
ele está pronto para transmitir aquilo que ele tem para outras pessoas. Você só vai conseguir transmitir coisas de Deus para as pessoas quando a manifestação do poder na sua vida não cheirar mais carne. Aí Deus vai te usar. Enquanto você quiser apressar as coisas, você até pode, em alguns instantes, ser usado por Deus, mas a manifestação da carne será latente pelo odor. Assim como uma mosca morta caindo no unguento do perfumador faz exalar mau cheiro, assim também é o azeite que é colocado dentro do chifre de um profeta. E Samuel agora precisa ir para a prensa, depois de velho. Depois de velho, tem gente que, quando é velho, a Bíblia sempre que fala de velho, fala de sabedoria. Mas tem uns velhos que são burros. Tem 100 anos de crente, mas é burro. Do que adianta você ter nascido em berço evangélico e estar cheirando carne? Viver reclamando da vida. Aí Deus chega para Samuel e diz assim: rapaz, você está com um sentimento no teu coração que eu não chamei profeta para ter dó e pena de ninguém. O profeta, ele não quer saber se Deus vai matar 100 mil ou 5 mil. O profeta vai lá e determina, acabou, pronto. Não, porque meu irmão eu amo muito. Então tá bom, então eu vou chamar um profeta da União Soviética para vir profetizar aqui na favela do Violão. Porque você não quer ir no violão profetizar, né, bebê? Até quando é que você vai ter pena? Até quando é que você vai ter dó de falar a verdade para as pessoas? De chegar na cara das pessoas e dizer o seguinte: é o seguinte, cara, Deus te rejeitou, meu irmão. Você vai ficar passando a mão achando que Deus vai mudar o juízo dele? Olha para a pessoa do lado e diz assim: Deus não muda, querido. Então ele pega o chifre de azeite agora e ele vai até Jessé. Não, ele vai até Deus. Aí quando chega lá em Deus, Deus diz para ele assim: agora você vai à casa de Jessé. Aí ele chega para Deus e diz assim: Deus, mas o senhor não vai fazer mandinga nenhuma? O senhor não vai ungir, o senhor não vai fazer nada, está pronto? Ele falou: não, você sabe o caminho, cara. Olha para a pessoa do seu lado e diga assim: você sabe muito bem o caminho pelo qual você se desviou da vontade de Deus. Querido, eu estou falando para profeta aqui nessa noite. Você está entendendo o que eu estou falando? Profeta não profetiza para a parede, mas não tem ninguém do meu lado. Levanta e acha alguém para profetizar, amado. Aí o cara fica lá: porque você está profetizando para quê, rapaz? Diga para a pessoa do seu lado: meu amigo, presta atenção no que eu vou lhe dizer. Todo profeta sabe bem qual foi o caminho pelo qual se desviou da vontade de Deus. Olha bem para a cara dele e diz assim: escuta bem, volta por esse caminho. Agora olha para ele de novo e diz assim: mas não é de qualquer forma. Enche o teu chifre de azeite. Chega para ele e faz assim, ó. Porque você cantava e não canta mais, ofertava e não oferta mais, dizimava e não dizima mais, confiava e não confia mais, orava e não orava mais. Você sabe muito bem qual é o caminho. Então ele foi lá, chifrinho de azeite cheio, e ele foi até a casa de Jessé. Veja só, querido, presta atenção. Quantas coisas acontecem conosco quando nós começamos a sair do caminho. Olha para a pessoa do seu lado e diga assim: se prepara aí. Chega na casa de Jessé.
Mas antes de ir para a casa de Jessé, acontece algo, pastora Natália. Ele chega para Deus e diz assim: mas se eu for na casa de Jessé, infeliz, se eu for na casa de Jessé, Saul vai me matar. O que acontece com as pessoas quando elas começam a se afastar de Deus? Elas ficam o quê? Diga para mim assim, não estou entendendo. Diz assim, desenha para mim. Alguns capítulos antes, quando Deus chega para Samuel e diz assim: rejeitei o cara. Quando ele entra na tenda, Agag, o rei da terra que ele mandou matar, estava sentado dentro da tenda. O rei dos maiores inimigos, o rei dos amalequitas, estava dentro da tenda sentado com Saul. E as coisas, viu, queridos, você que está me vendo aí, as coisas começam a acontecer assim, ó. Não fica marcando no relógio quantos dias não, porque ó. Como é que é, gente? Mas que dedo de bêbado é esse aí, irmão? Pelo amor de Deus, velho, você está parecendo aqueles caras que vai fazer o 4, cai de 5 aí. E aí, vai. Isso. Então vamos lá. Então ele vai ver Agag dentro da tenda, ele já pergunta: o que esse cara está fazendo aqui? Olha, o que esse cara está fazendo aqui? Não, é porque. E esse balido de ovelhas e de cabrito aqui? Não, porque essas ovelhas e cabritos são bons, né? A gente vai até oferecer eles a Deus. Aí Samuel, profeta, chega para Saul e diz assim: é melhor o quê? Obedecer do quê? Deus se agrada mais da obediência do que do sacrifício de animais. Já começa assim, diga profeta, diga profeta. Diga profeta, é pá e pum, irmão. Logo depois ele diz assim: quer dizer então que você está negociando com ele? Tô. Ele foi lá na cinta de Saul. Saul estava sentado. Senta aqui. Isso aí. Saul estava sentado. Samuel vai lá, arranca a espada de Saul, vai na barriga do rei Agag e enfia a espada na barriga do rei. E ele não se contenta com isso não. Ele põe a mão e o punhal para dentro das entranhas do rei. Chega lá dentro, ele gira a espada e puxa as entranhas para fora. Diga assim, passados alguns capítulos, esse cara agora está com medo de morrer. Olha para a pessoa do lado e diga assim: deixa o azeite ir embora, deixa. Deixa. Então as coisas vão começando a acontecer. As marcas da falta do azeite vão se manifestando na nossa vida. As marcas da falta do azeite, elas também são vistas não somente por nós, mas pelos outros. Você já percebeu que um cachorro só vem para cima de quem ele percebe que está com medo? Você quer ver quando o cara está com medo de cachorro? Está passando um baita de um cachorro desse tamanho assim. Dentro do portão faz au! O cara cai lá no meio da rua. Ele não pulou por causa do latido do cachorro. Ele pulou porque ele anda em meio ao medo. Tem gente que anda assim na rua: vão me estrupar, vão me matar, vão me roubar. Olha, o Satanás está aqui. Meu Deus, sangue de Jesus. Tem gente que anda assim na rua. Olha para a pessoa do lado e diga assim: é a marca da falta do azeite.
Outra marca da falta do azeite. Ele chega lá na casa de Jessé. Olha só. Só que antes de chegar na casa de Jessé, Deus manda ele sacrificar. E Deus manda santificar a casa de Jessé, para ele poder entrar na casa de Jessé. Pergunta para mim, por quê? Porque o profeta santificado, aonde ele entra e não está santificado, duas coisas podem acontecer: ou os demônios manifestam, ou todo mundo morre. Então Deus já sabia que a casa de Jessé não era digna de receber quem? A Samuel. Mas olha o medo de Samuel. Se eu for na casa de Jessé e Samuel ficar sabendo que eu fui ungir um rei lá, Samuel vai me matar. Aí Deus disse para ele assim: pega aí um sacrifício e vai até a cidade. Só que agora, Bruno, sabe o que aconteceu com ele? Deus falou para ele encher o chifre do quê? E mandou ele ir até onde, Lucas? Até Deus. E ele foi até Deus. E depois ele disse: agora vai para a casa de Jessé. Quando ele está indo, Deus diz: espera aí, mas você precisa santificar a casa de Jessé, Nayara. Porque senão, a hora que você entrar lá, filho, renovado na minha presença do jeito que você está, o bicho vai pegar na casa de Jessé. Então faz isso. Vai lá para sacrificar. Quando Samuel chega na cidade, quando ele vem vindo no caminho, todo mundo na cidade, ó, olha a diferença de quem está no azeite na presença de Deus. Todo mundo tremendo. Quando ele chega, eles pegam o principal dos anciãos e mandam: Shalom, Samuel. Pois não, a paz. E o chifre? Tem uns que carregam aqui, né? Shalom. Aí eles mostram: é de paz a tua vinda? Pergunta-me por quê? Porque a cidade muito bem sabia como é que estava o clima espiritual de servir a Deus naquela cidade. E que se o profeta levanta uma palavra para Deus destruir a cidade, aí ele chega: é de paz a tua vinda? Ele diz: não, eu vim sacrificar. Montou o sacrifício e disse: chama Jessé e os seus filhos. Veio todos. Ele ungiu a manifestação. Porque as pessoas acham que é só passar pela provação aqui, Letícia, ir até a presença de Deus, porque Deus tem uma varinha de condão que faz pirlim pim pim e tudo volta ao normal. Olhe para a pessoa do seu lado e diga: história da carotinha não funciona na Bíblia. Não teve um processo para Deus te levantar? Pois vai ter que passar pelo mesmo processo de novo. Você vai ter que ir se afinando novamente. Não é assim, só diz assim: ó Deus, eu te amo, tá? Não. Negativo. Então, ele oferece sacrifício. Em algumas partes ele já começa a ver: não, a autoridade voltou, mano. O pessoal está temendo, o pessoal está, né? Mas tem algumas partes que precisa afinação. Ele entra na casa de Jessé. Quando o primeiro filho se manifesta, ele diz: achei o rei. Deus olha para a cara dele, está desafinado. Levanta o segundo, esse é o rei, continua desafinado. Levanta o terceiro, agora é esse aí. Não, por quê? Porque não tinha outro. Quando a gente sai da presença de Deus, a gente vai vendo as coisas por eliminação, não é por unção.
Se eu for por aqui, dá isso. Se eu for por aqui, dá isso. Se eu for por aqui, então é aqui. Esse não é profeta de Deus não, irmão. Você está andando por circunstâncias. Aí Deus disse para ele assim, como você saiu da minha presença e eu te renovei agora, começa a olhar para o interior. Começa a ter revelações profundas, que ninguém precisa contar para você nada disso. Sou eu que vou dizer para você o que é. Pergunta para ele se tem mais algum filho. Espera aí. Se ele consagrou todos os filhos, por que aquele filho não tinha ido? Era Davi. Olha só, o que é que está escondido? Olha só o que está escondido nos nomes Eliabe, Abinadab e Samar. Os 3 filhos que o profeta julgou ser aqueles que Deus havia se provido. O nome Eliabe quer dizer Deus é pai. Deus não estava ali para levantar ninguém como pai. Deus estava ali para levantar alguém como rei. O segundo é Abinadab, que quer dizer assim, pai da generosidade. Deus não está sendo generoso com ninguém. Deus não quer te levantar para você ser generoso. Deus quer te levantar para você ser profeta. E a terceira coisa, Samar. O nome Samar é espanto. Porventura, será que é isso que Deus quer levantar? Aí Deus vem e levanta quem? Davi. O nome Davi quer dizer o meu predileto. O predileto. A palavra predileto quer dizer aquele que eu já havia falado sobre ele. Quando Deus levanta alguém na presença dele, você às vezes diz, nossa, fui pego de surpresa. Mas Deus já está falando de você, O teu sentimento para ele não significa nada. Quando ele levanta alguém e a pessoa diz assim, nossa, eu nem sabia. Graças a Deus que você não sabia, porque talvez você tentasse fazer alguma coisa para apressar e não ia adiantar. Quando Deus levantou a Adriana na sala da casa dela, ela disse assim, não, eu não, é você, Deus já estava falando de você faz tempo. Era como se eu visse o meu pastor dizendo assim, qualquer pessoa que você pegue agora, você vai trazer um band-aid sobre a tua ferida. Nada que você faça vai curar a tua ferida. O meu período é que vai curar a tua ferida, o meu tempo. Lembra do chifre? Lembra da carne? O meu tempo foi 7 anos para sair o cheiro da carne. Quando é que Deus percebeu que o chifre de azeite de Samuel estava vazio? Quando a boca do chifre virou para cima. Porque a ação dele é quando a boca vira. Quando a boca vira para baixo, ninguém percebe que o chifre está vazio. O chifre de azeite. Por isso que todos os que estão com o chifre cheio, que é um chifre curto, eles carregam ele voltados para cima, para que não venha se perder o azeite no caminho. Quando o chifre esvazia, ele vira para baixo no suporte. Aí eu sei que o chifre está vazio. Então Deus sabe muito bem quando é que você está cheio e quando é que você está vazio. Porque se você vai ser uma cachoeira de Deus que vai fluir por intermédio da tua boca, a tua posição é essa. Assim, dá para saber que você está cheio quando você põe a cara no pó, filho. É porque você está buscando de Deus alguma coisa. É sinal de que está faltando azeite na sua vida. As pessoas às vezes acham que muita oração é muito poder de Deus. Está enganado.
Quando nós somos vasos de Deus para transmitir a unção, nós somente falamos o que Deus fala conosco. E nós não temos que orar como os publicanos que oram nas esquinas para que todo mundo fique sabendo o que ele fala. Nós oramos dentro dos nossos quartos. Tem muita gente que quando vai orar, vai para cima do monte e faz live dele orando. Coloca o celular encostado numa cadeira, para o povo ver que ele está de cara no chão, orando. Vocês estão cansados de ver isso na internet. O nome disso é publicanismo. Sabe quando é que as pessoas vão saber que você está cheio de Deus? Quando você abrir a sua boca, não quando você estiver orando. Quando você abrir a sua boca, eles vão dizer: tem revelação do céu aí para a minha vida. Não foi louvado o hino aqui para você entrar lá no céu lá e gozar daquilo que tem lá em cima? Pois é. Por que eu estou pregando aqui? Porque eu fui antes lá para poder falar para você. Tem mais algum filho? Tem um que está cuidando das ovelhas ali. Então manda trazer ele. Enquanto ele não chegar, a gente não senta na mesa. Só que tem um problema, a gente vai percebendo a falta do azeite, o que gera. Enquanto ele não chegar, a gente não se assenta na... Ótimo. Aí quando Davi chega, a Bíblia diz: e levantando-se Samuel, se ninguém vai sentar, ninguém vai sentar. O que ele estava fazendo sentado? E levantando-se Samuel, pegando seu chifre de azeite, ungiu na frente de todos a Davi. A falta do azeite gera em nós a incapacidade de lembrar aquilo que Deus já falou conosco e nós já profetizamos. A gente fica sem lembrar. E eu digo que vou fazer uma coisa hoje, amanhã eu estou fazendo o contrário. O nome disso é falta de azeite. Diga, falta de azeite. Não adianta tomar memorial para poder voltar, não. É falta de unção mesmo. Me provi. Repita comigo e diga: me provi. Abre em Êxodo, por favor, para a gente terminar. Êxodo 30. Disse mais o Senhor a Moisés, no verso de número 22. Disse mais o Senhor a Moisés: tu, pois, toma do quê? Das mais excelentes especiarias. Olha para a pessoa do lado e diga assim: das mais. Olha para a pessoa do seu lado: Leandro, bem-vindo. Faz a sua mulher olhar para você: Leandro, bem-vindo. Não é para mim, você não vai profetizar para mim, é para ela. Diga assim: das mais excelentes especiarias. Não sei se você sabe que o nome especiaria vem de Então quando você vai fazer alguma coisa para Deus, tem que ser dos mais. E não é só dos mais especiais, pastor Zago. É dos mais excelentes, dos mais especiais. Tu, não é a tutu. Cadê a tutu? A tutu está ali, fofocando. Está ali. Tu, olha para a pessoa do lado e diga assim: tu. Diga, não peça para ninguém. Diga, é você que tem que pegar. Viu? É você. Não, meu marido vai orar por mim. Não, é você que tem que orar. Não, meu marido vai jejuar. Não, é você que tem que jejuar. Não, meu marido vai cuidar. Não, quem cuida é você. Você cuida. Sabe por que algumas pessoas estão morrendo? Porque o marido está fazendo aquilo que a mulher tinha que fazer. Porque a mulher está fazendo aquilo que o marido tinha que fazer, e porque o marido está fazendo aquilo que a mulher tinha que fazer. Diga assim: inversão de papéis. Isso. Tem marido que ele fica em casa por causa do chamado e a mulher vai trabalhar. Vai.
Não, Deus tem um chamado na minha vida, minhas mãos são santas. Isso é um santo filho de uma égua. Estou falando para você, santo filho de uma rapariga. Rapaz, eu fico louco da vida com isso, cara. Fico maluco da vida com isso. Quando Deus me chamou para o ministério, você sabe o que Deus fez com ela? Chamou ela também. Quem foi o primeiro que foi para a rua? Foi ela. Os dois trabalhavam. Primeiro foi para a rua, foi ela. Depois ele viu que eu não ia pedir, ele mandou eu pedir. Pronto, agora nós dois estamos na dependência total de Deus. Aí vem o tal do se Deus quiser. Querido, você acha que Deus vai querer não ser Deus? Que bexiga de ir nesse aí, ué. Na tua prova, na tua doença, Ele continua sendo Deus, querido. Não é se Ele quiser, Ele é. Você entendeu o que eu estou falando? É difícil dar glória a Deus, não é que você gosta do hino. Você chora quando canta. Se Deus fizer, Deus sempre está fazendo. Não, mas eu estou passando uma prova. Você acha que é quem que está fazendo? Se a doença vier, querida, ela vindo ou não vindo, Ele é. O nome dele é Iá. Iavé. A palavra Iá quer dizer já. Iavé. Veja só. Então quando Deus ele quer fazer essa especiaria especial, é porque Ele tem algo especial para fazer com ela. Então, se Deus te dá amigos especiais, agora eu vou bater. Se Deus te dá amigos especiais, não é porque eles merecem você, é porque Ele quer que você seja algo especial no meio deles. Porque tem gente que está cheia de amigos especiais, que tem muito dinheiro, para que quando eles precisarem, ele veja nessas pessoas canais de Deus para a vida dele. Então ele se rodeia de amigos especiais. Mentira. Ele está se rodeando de cifrão, de dólar, de euro, de emprego, de bons restaurantes, de boas pizzarias. Eu nunca vejo ninguém fazendo live que está indo orar lá numa favela, no barraquinho lá, não. Mas quando ele vai na casa do governador, ele diz que ele está lá. Deus, Ele quer nos fazer especiais, para separar para Ele coisas especiais. Você não vem aqui para receber algo especial, você vem aqui para ser algo especial na congregação. Eu estava falando aqui com o Manuel, que tem gente que simplesmente se acha Deus às vezes. Deus, Ele chega para Moisés e Ele diz assim: isso aqui é aqui, isso aqui é aqui e isso aqui é aqui. Aí entra lá Arão, logo de primeira: não gostei do tipo de luz daqui, vou botar aqui. Tinha morrido. Entendeu? Dá para você entender que vai ter sempre alguém superior a você e que o discípulo nunca será maior do que o seu mestre? Dá para você entender isso aí? Que tem alguém acima de você e todas as atitudes que você tomar sozinho, você vai responder sozinho por elas? Não, mas Deus falou comigo. Espero que sim. Porque tem gente fazendo coisas e depois a gente recebe os inputs de que estão desviados da presença de Deus, de que precisa de campanha, de oração, de que precisa de jejum, porque as pessoas estão fazendo aquilo que elas querem fazer. Elas acham bonitinho e vai para cima, e não sabe o tamanho do gambá que ela está abraçando.
Então Deus chega para Moisés e diz assim, ó, pega aí das melhores especiarias, põe tudo na tua frente, põe uma balança. Isso é que eu acho lindo em Deus. Deus não faz nada fora do peso. E tem que ser o peso. E ele diz assim, mirra fluida, 500 ciclos. E ele diz assim, cinâmomo odoroso, a metade. Mirra fluida, cinâmomo odoroso, pesos diferentes. E ele diz assim, a saber 250 ciclos e de cálamo aromático, 250 ciclos, e de cássia, 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveira, 1 rim. Moisés disse tudo, você vai fazer óleo sagrado para a unção. Para o quê? Unção. O perfume composto segundo a arte de um perfumista. Este será o óleo sagrado da unção. Com ele ungirás a tenda da congregação, a arca do testemunho, a mesa com os seus utensílios, o candelabro com os seus utensílios, o altar do incenso e o altar do holocausto com os seus utensílios, a bacia com o seu suporte. Assim consagrarás estas coisas para que sejam o quê? Para que seja o quê? Tudo o que tocar nelas será santo. E ele diz assim ainda, também ungirás, aí entra, também ungirás Arão e seus filhos, meu Deus, e os consagrarás para que me façam o quê? Oficiem como sacerdotes. Dirás aos filhos de Israel, este me será o óleo sagrado da unção nas vossas gerações. Não se ungirá com ele o corpo do homem que não seja sacerdote, nem fareis outro semelhante da mesma composição. Por quê? Porque é santo, e será santo para vós outros. Qualquer que compuser um óleo igual a esse, para fazer qualquer outro tipo de coisa, será exterminado da congregação. Esse óleo não é esse óleo. Esse óleo unge enfermidade, unge casa, unge tudo. Se eu ungir o teu carro com o óleo do chifre, você tem que deixar o recibo e a chave aqui, porque ele é santo. Então, quando Deus unge Davi rei, e Davi vai e peca com Betseba, você sabe o que quer dizer isso? Deus pecou. Alguém tem que morrer. Porque Deus não morre. E o salário do pecado é a... Se é obreiro, se é obreira, você recebeu óleo na tua cabeça, toma cuidado, porque cada uma dessas especiarias tem um significado, viu? Muito forte. Quando nós vamos para a mirra é espinhosa. A árvore da mirra é altíssima.
A mirra é espinhosa e a sua árvore é altíssima. Para você obter a mirra, você tem que rasgar a casca da árvore. E você tem que arrancar de dentro dela a essência para poder utilizar. E é a maior quantidade de todas as especiarias. A mirra simboliza o sacrifício de Cristo. Espinho, altura, rasga, essência. Aí uma pessoa diz assim: que óleo nós vamos comprar para botar lá para ungir? Compra mirra. O segundo é o cálamo. O cálamo é uma cana. Uma cana. E o cálamo era algo que os escritores gostavam de usar. Porque ele era uma cana que, quando afiada, se tornava numa pena de escrever. Mas todas as vezes que se afiava ela, o cheiro era fantástico. Só que Deus, ele pede o cálamo, porque o profeta não vai precisar, mas as palavras dele têm que exalar algo que seja suave e perfeito nas narinas de Deus. Então aquilo que os outros gostam, você pega a massa e profetiza. Esse é o azeite da consagração. A terceira especiaria era o cinâmomo. O cinâmomo, ele tinha 15 metros de altura. E se usava a casca da base. Essa casca, quando triturava, causava cura. Quando passada nas enfermidades. Então quem recebe uma unção, a primeira coisa que acontece com ele é que todas as enfermidades estão sendo o quê? Mas eu não estou falando da unção do óleo, do trazei aos presbíteros e este fazendo a unção com óleo serão sarados das suas enfermidades. Não estou falando dessa. Eu estou falando da unção, da preparação daquilo que Deus se provê dele. Eu me provi de um rei. Então Deus não vai se prover de quem está doente. Antes de Deus se prover, quando o óleo desce, a pessoa é o quê? Curada de todos os males espirituais que ele tem. Por quê? Porque ele vai ser chamado para curar. Através, não da escrita, porque o cálamo foi esmagado. Através não da beleza, porque ele está num lugar alto, em evidência, foi rasgado, foi arrancado as suas entranhas, e da parte de dentro dele está fluindo um odor fantástico. Mesmo em meio ao sofrimento, ele consegue ser agradável àqueles que o ouvem e o veem. A próxima é a cássia. A cássia, quando você... é como se fosse um copo que, quando você esmaga, tudo aquilo que tem dentro dela sai, é um perfume puro. Mas quando você cheira aquilo que você esmagou, não tem cheiro nenhum. Aquele que é chamado como pastor, como profeta, como evangelista, como apóstolo, como mestre, ele se esvazia para que os outros sintam o aroma de Cristo. Tudo isso está dentro da unção. Tem pessoas que querem que os outros sintam cheiro nele, que os outros vejam beleza nele.
Mas o verdadeiro sentido da unção de Deus: eu me provi de um rei. Por que ele não escolheu nenhum dos bombadões? Porque senão o óleo da unção não seria verdadeiro sobre a vida do rei. Quando escolheram Saul, sabe quem que escolheram? Um jovem alto, 1,90 m, 2,5 m ou 10 de altura, que se sobressaía acima de todos os ombros de Israel. Um homem forte, alto, bonito. Foi isso que Deus escolheu? Não, foi isso que os homens escolheram. Quando Deus vai escolher Davi, tudo aquilo que Israel rejeitava, foi isso que Deus escolheu. Porque senão o óleo da unção, ele não vai ter o valor, ele não fará aquilo para o qual ele veio para fazer. Porque quando Deus santifica para ele, a beleza tem que ser para ele, não para ninguém. E o último ingrediente é o azeite. Cristo no Getsemane. Por isso que ele é o meio aquoso. É em Cristo no Getsemane que se derruba todas essas essências. A arte do perfumista vai colocar isso acondicionado no lugar durante um tempo. Depois o excesso vai ser coado e só vai ficar aquilo que é puro. Então este é o processo de que Deus retém-nos para Ele. É interessantíssimo porque, gente, nossa, subiu sozinho? Não, né? É interessantíssimo, sabe por quê? Porque tudo aquilo que nós fizermos pode alterar a receita do chamado. Você tem que ter muita certeza de que é Deus que está mandando. Muita. Porque senão você pode alterar a receita daquilo que é perfeito. Eu ouvi um testemunho, acho que foi Luiz Hermínio que contou, de um pastor que o filho foi acometido de uma doença. E esse filho, a gente chama isso de carteirada. E ele pegou esse filho, voltou do hospital. O filho voltou do hospital tetraplégico. Um procedimento errado. E esse pastor pegou esse filho no quintal dele, levantou e disse assim: se o senhor não curar o meu filho, eu nunca mais prego a tua palavra. Deu uma carteirada em Deus. Olha o que Deus fez. Curou o filho. Tinha 4 anos. Quando chegou aos 16, foi morto por 28 tiros. Porque se tornou o pior assassino e o pior traficante de toda a região. Deus havia paralisado aquele sofrimento na vida daquele pai. Mas ele não queria a paralisia da dor. E depois ele teve que enterrar um filho traficante. Por isso que eu digo que você tem que ter a certeza de que foi Deus que mandou, de que foi Deus que falou. Você tem que ter a certeza de que é Deus que está te conduzindo. Como ter essa certeza? Pela palavra de Deus. Vós já estáis livres pela palavra de Deus. Não há profecia que escape do crivo da palavra de Deus. Tudo aquilo que falarem para você tem que ter livro, capítulo e versículo da Bíblia. Se não tiver, não é Deus que está falando com você. Deus mandou eu fazer. Mandou? Onde é que está escrito? Deus mandou alguém fazer isso? Não, não mandou. Então não é Deus que mandou fazer. Tudo aquilo que Deus pode fazer dele para com o homem, tudo aquilo que Deus pode exigir dele para com o homem, tudo aquilo que Deus pode planejar dele para com o homem, ele já botou aqui na Bíblia.
Não, porque Deus mandou eu pegar uma pata de cachorro, misturar com um pé de coelho. Não, não tem. Não. Agora, Deus mandou pegar mirra, misturar com cinâmomo. Mas eu não sei nem o que é isso. Mas na Bíblia diz, então vai atrás que Deus mandou mesmo. Então você precisa hoje de um direcionamento. Eu estou alinhando vocês para depois ativá-los. Então tem muita gente que já quebrou a cara porque Deus não mandou e ele foi lá e fez. Deus não determinou, ele foi lá e disse que foi Deus. Aí é que fica pior ainda a situação. Eu e ela passamos por isso com um profeta que disse: fica na casa, Deus vai te dar vitória. A nossa dívida quintuplicou. Que não era Deus falando, e nós estávamos tristes porque Deus estava nos levando para um deserto que viria futuramente. Eu tentei escapar do deserto aqui e caí nele lá. Se Deus tem um deserto para você na direção dele, você vai ter que passar. Passa ou não passa, Zaga? Passa, filho, não tem jeito. Se você está indo para ele mesmo, se o teu coração você diz que é dele, você vai ter que passar por aquele deserto. O deserto é a aferição micronômica. Para quem sabe de engenharia, sabe o que eu estou falando. É a menor unidade da medida de metro, é o micrômetro. Micronômetro. O micron você não consegue medir no olho. O teu olho não consegue enxergar microns. Para piorar vem o angstrom depois, que é a milésima parte do micron. O micron é a milésima parte de um milímetro. O milímetro é a milésima parte do metro. Aí, o metro, milésima parte, milímetro. Milímetro, milésima parte, micron. Milésima parte do micron, o angstrom. Só que o angstrom, por instrumentos mecânicos, nós não conseguimos medir. Só pela faixa de laser. Aí você consegue medir o angstrom, senão não. E tem veias no seu corpo que a medicina já está operando, que o diâmetro é 1 angstrom. E já tem como fazer sutura numa veia dessa. Rompe uma veia dessa, a medicina já consegue costurar uma veia dessa. Você é louco. Você é maluco. Só o fato de você pegar uma veia e você entender que o médico costura uma veia, é que você talvez nunca tenha pegado uma veia na mão, você saber o que eu estou falando. Você suturar uma veia e o negócio fluir de novo sem vazar. Você está maluco, cara. E esse Deus está dizendo, é 500 ciclos, não pode. As nossas medidas é, enquanto o cheiro da carne não sair, eu não vou fluir. Deu para você entender ou não? Pergunta para a pessoa do lado, você entendeu? Olha para a pessoa do lado e diga, você está no processo? Olhe para a pessoa e diga, você está no processo? Fica quieto. Sabe qual é o melhor remédio para coceira? Hã? O que é? Não coçar. A coceira é uma alergia momentânea numa determinada área que está sendo contida pelo sistema de defesa do corpo. O que você faz quando você coça? Você tira o sistema de defesa onde ele está entrando. Quando você faz assim, você pega o sistema de defesa e faz assim. O sistema de defesa está tentando ir, você coça. Aí você... É isso que você está fazendo. Todo mundo que é solteiro tem coceira. Aí, coça aqui. Coçando. Fica quieto. Passa.
põe a mão não. Se retira. Sai fora. Desliga. Facebook, Instagram, desliga. E todo dia, chega para alguém que conhece o que é chifre, conhece muito bem a especiaria que vai ser colocada dentro, conhece muito bem como é que Deus quer que seja o interior do que vai contê-lo, e chega para ele e diz assim: cheira aí, carne. Encosta e espera. Quando não ter mais cheiro de carne, pode ter certeza, ele mesmo vai dizer: eu me provi de um rei. Enche o teu chifre de azeite e vem, porque eu vou te enviar à casa de Jessé, e quando você chegar lá, você vai derramar daquilo que eu coloquei dentro de você. A união entre um homem e uma mulher nada mais é do que o derramar daquilo que Deus depositou no interior de cada um. Ninguém tem quantidade maior para dar um para o outro. Deus não tem poder maior, são 10 chifres iguais. Um derrama na vida do outro. A desproporcionalidade vem quando nós derramamos carne na vida do outro. Estava pregando no pastor Anderson, e do meio das pessoas que tinha lá, Deus chamou uma moça. Vem para cá. Eu não entendi nada. Deus falou com ela, não foi com você? Você não precisa entender. Aí depois saímos de lá, fomos embora. Foi uma bênção. Saímos de lá, fomos embora. O telefone da pastora Luciana tocou. Era a moça. Quem é aquele cara, mano? O apóstolo Gilson. Você é louco, cachoeira? Por quê? Mano, o cara usou um exemplo, e ele perguntava para mim uma frase, e esta frase, cada vez que ele perguntava para mim, eu tinha que responder, era como se uma faca entrasse no meu coração assim, ó. Porque eu peguei um celular e disse para ela assim: é do teu coração, né? E era por intermédio do celular que tudo estava acontecendo. Olha só o que vai acontecer com aquilo que é do teu coração. Aí eu coloquei na mão dela, a força dela foi todinha embora. É isso que está acontecendo, ó. Quando aquilo que é do teu coração chega na tua mão, você perde a força para as coisas de Deus. Você perde a força. E ela quase desmaiando, e eu de olho, e chorando. Aí terminou. Aí o que acontece? Subiram para cantar. Antes, eu estava sentado lá, subiram para cantar. Quando cantou, todo mundo virado para a igreja, né? Todo mundo virado para a igreja, eu sentado na primeira fila e ela assim. Eu falei: acho que essa menina está fora de centro, irmão. Tem uns caras que é meio fora de centro, né? Eu falei: essa menina está fora de centro. Aí depois ela diz assim: eu não consegui olhar para ele. Eu já sabia que Deus ia usar para falar comigo. Aí um filho de uma rapariga que estava do lado dela, é o celular do coração. Levita de igreja, dizendo para a moça assim: você me ama? Amo. Então você vai ter que dormir comigo. Você vai ter que ir para a cama comigo. E você sabe o que é que Deus fez? Ela já estava decidida a largar tudo e deitar com o rapaz. Naquela noite, ela ligou para a pastora para avisar
que Deus falou com ela, ela tinha ligado para o infeliz, ela tinha desistido de tudo, porque ela viu que Deus a amava ao ponto de usar uma pessoa que não a conhecia para encher ela de força para tomar a decisão correta na vida dela. A função do profeta é essa: é encher você de força para você tomar a decisão correta, a decisão certa. E está em cima dos altares das igrejas, e ó, é assim, tá? Assim, um monte de gente assim. E os altares, todos eles contaminados. Por quê? Porque aquele que recebe o azeite da unção é santo. A minha ativação para a tua vida hoje é a seguinte: você recebeu uma unção, você recebeu um chamado, e o teu chamado não se cumpre o chifre cheirando carne. As coisas não fluem no teu ministério chifre vazio. É necessário que você tome uma postura de mudança. O chifre por si só não pode fazer nada, porque o chifre de animais, ele é cheio da carne do animal. É um osso, como se fosse o tutano dentro do osso. E quando você raspa aquilo por dentro, fica ainda restos de carne ali que precisam ser digeridos por bactérias. Assim como a nossa carne, ela é digerida pelas bactérias depois que nós morremos, dentro do chifre tem que haver uma metamorfose lá dentro. As bactérias têm que comer toda aquela carne e depois elas morrem por si só. Todos os dias, aquele que é dono de um chifre de azeite ou um chifre de um chofar, ele tem que bater isso contra uma superfície que não trinque, e ele tem que bater, a fim de que tudo aquilo que é pó, são as bactérias que estão morrendo, sejam colocadas para fora. Ele não pode passar nada por dentro. Até o produto que se passa pelo lado de fora, ele precisa ser um produto natural, advindo do mesmo animal que morreu e perdeu o chifre, para que ele chegue nesse brilho. Esse brilho não é natural, mas isso só pode ser feito com a gordura do próprio animal. Eu não posso pegar a gordura de outro animal e passar aqui. Tem que ser do mesmo animal. Isso daqui tem que ser guardado dentro do couro do mesmo animal. Perderam a oportunidade de fazer aqui uma capa para isso. Eu não posso comprar uma capa nova e colocar aqui. Não posso. Senão eu perco a ordem de Deus. A ordem de Deus para o israelita é esta. Então às vezes nós estamos nos contaminando. A Bíblia diz: por não conhecer a palavra de Deus. Então você precisa se ordenar. Você está noivo de alguém? Você está noiva de alguém? A minha notícia para você é que, segundo Deus, você já está casado. Você já está casado. A noiva de Cristo já está casada com Ele. Nós já somos casados. O dote já foi pago. Cristo já nos comprou. E não foi Cristo que comprou, quem comprou foi o Pai. É o pai do noivo que compra. A noiva já está adquirida. Agora nós precisamos nos encontrar e ir para a tenda. Nós precisamos nos beijar. Quando é que nós vamos nos beijar? Quando nós tomarmos o cálice que ele não tomou até o encontro. Então quando ele disser: eu vou tomar o cálice com você, é por isso que hoje os noivos pegam as taças e cruzam. Isso é uma necessidade judaica. Quando o noivo e a noiva juntos beberem, esse é o sinal do beijo. Os dois vão provar do mesmo líquido. Beijo. Então ali consuma-se o ato. Não necessariamente eu preciso dormir e fazer sexo, mas quando eu beijo, eu estou consumado. O israelita não podia beijar. O israelita não podia pegar na mão. É um noivado aonde a sinceridade e a fidelidade se mostram. Porque um é preparado para o outro. Não se sabe quem é quem, porque foi o pai que comprou.
E só vão se conhecer quando beberem do mesmo líquido. Por isso que Cristo disse: eu me eximirei de beber do vinho até que eu volte e vos encontre. Então a noiva e o noivo já são casados, já foram comprados. Se são cristãos, já até se beijaram, tomaram do mesmo líquido. Mas eles só vão se casar realmente quando Cristo impetrar sobre eles a bênção apostólica. Ali o corpo de um pertence ao outro, e ali eles podem se desfrutar. Por que é pecado fazer sexo antes do casamento? Porque vocês abominam aquilo que vai ser derramado sobre o altar, e vocês se tornam imundos e sobem no altar para poder imundar todo o altar. Por isso que os casamentos não dão certo. Por isso que na última ministração, se eu não me engano, do encontro de casais, foi ministrado para que os casais viessem a confessar. E muitos dos que estão aqui, antigos de casamento, vieram nos procurar: pastor, quando nós casamos, nós já havíamos dormido junto, havíamos pecado, e subimos no altar, confessamos, não confessamos, e nós temos muitas irrealidades espirituais na nossa casa. Essa é a realidade. Você vai ver isso na vida dos seus filhos. O diabo vai pegar isso na vida dos seus filhos. Então o alinhamento é necessário por isso. Por quê? Porque quando for feita a ativação, vai ser feita a ativação em detrimento daquilo que você está oferecendo como verdade na sua vida. Se você está oferecendo uma mentira por verdade, você vai ser ativado em cima desta mentira, e o seu ministério será um ministério mentiroso. Então você precisa confessar, senão amanhã você vai ver lá na frente as coisas não acontecerem na sua vida espiritual. Então hoje eu alinhei vocês. O pior hipócrita é aquele que sabe que é hipócrita. O mentiroso é aquele que sabe que aquilo que ele está falando é mentira. O pior pecador é aquele que sabe que aquilo que ele está fazendo desagrada a Deus. Eu alinhei você. Se você é casado, você é casado. Se você é solteiro, você é solteiro. Cumpra o seu papel de casado, cumpra o seu papel de solteiro. Mas a Bíblia fala a respeito dos homens de Deus. Eles têm que ser casados, maridos de uma só esposa. E a esposa da mesma sorte, esposa de um só marido. O que vocês não sabem que está acontecendo é que 90% das igrejas hoje estão quebrando por causa de adultério. Os altares já estão fendidos. Não existe mais amor entre o marido e a mulher. Fizemos parte de um cartaz de uma vigília que vai acontecer. Aí o pastor me ligou e falou: só pode mandar uma foto sua? Posso. Aí eu mandei uma foto minha e dela. Eu não vou participar sozinho. Todas as fotos que estavam lá, inclusive a do pastor, eram fotos solitárias. Nenhum deles tem as suas esposas dos seus lados, e são tidos como os maiores profetas que existem. Assim está a igreja. Passou uma semana, o pastor da igreja arrancou a fotografia dele, entendeu a mensagem e colocou a foto dele com a esposa. E eu fiquei esperando. Cada um deles vai colocar a foto com ninguém. São solitários.
Quando você for decidir a sua vida, jovem, não decida-se por ser solitário. Entendeu o mistério? Né? Não decida por ser solitário. Decida para ter uma companheira, um companheiro para a vida toda. Aonde você for, de manhã, de tarde, de noite. Não estando deu para entender? Não estando. Todos vocês já passaram por isso. Você que é casado já passou por isso. Você chega num lugar, uma mulher começa a olhar para você, um homem começa a olhar para você. Opa! Agora tem uns. E tem uns caras que faz contorcionismo no dedo, irmão. Ele consegue tirar a aliança do dedo dele dentro do bolso. Os caras fazem contorcionismo, velho. Não sei como é que os caras fazem, mano. Seja fiel.